Quase ninguém percebeu isso, mas esse GP da Hungria de Fórmula 1 nos mostrou que muito provavelmente a Mercedes estará assim com a capacidade de vencer GPs no decorrer do ano de 2022. Isso basicamente porque os maiores terrores, os maiores defeitos do W13 aparentemente foram consertados e testados nessa pista da Hungria. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Hoje eu vou trazer algo que pode salvar a sua vida. É claro que eu tô exagerando, mas é algo que vai trazer muito conforto pra você, que inclusive gosta de cuidar e muito da sua aparência. Eu vou trazer pra vocês um grande parceiro do canal, que é a Barboterapia. Vamos ver aqui o que o pessoal da Barboterapia me mandou. Olha só, balme para barba, amor selvagem, isso aqui é incrível, tá galera? Um cheiro inacreditável, deixa os pelos mais macios e mais fortes também da barba. Óleo de silicone, olha que incrível esse produto também. Isso aqui serve justamente para reparar os fios ali, as pontas das barbas. Ele também tem uma fragrância incrível, muito cheiroso e que também pode ser utilizado como perfume. Pomada fibrosa. Isso aqui é uma pomada inacreditável com fixação nível 3 e que realmente serve para que você possa fixar aí seus cabelos, sua barba de uma forma que não fique com aquele aspecto artificial dos géis que nós temos aí. Mas pessoal, eu sei que esses produtos são incríveis, mas eles podem ser acessados por um preço camarada, um preço muito baixo. É só você utilizar o cupom Hora do Piloto no site da Barboterapia, que está aqui embaixo na descrição, e ter acesso a todos esses produtos incríveis que eu mostrei aqui no vídeo para você. Não perde essa oportunidade porque realmente faz diferença, são produtos que vão fazer você ficar mais bonito e cuidar um pouco melhor da sua aparência. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP da Hungria de Fórmula 1 de certa forma foi um dos mais emocionantes do ano de 2022. Grandes ultrapassagens, disputas por posições e inclusive na parte da frente do grid, na liderança, onde nós tivemos 3 equipes diferentes liderando esse GP em diferentes momentos da corrida em si. No fim das contas, nós tivemos o Red Bull vencendo, mas eu acho que um dos maiores centros das atenções desse fim de semana ficou nas mãos da equipe Mercedes, que conquistou uma grande moral com os fãs, não apenas do circuito da Hungria, mas também ao redor de todo mundo. Isso basicamente porque ela teve a oportunidade, assim como aconteceu no GP de Silverstone, de batalhar pela vitória. Mas dessa vez de uma forma verdadeira, sem que os principais concorrentes estivessem com problemas. Isso basicamente porque não apenas Lewis Hamilton, quanto George Russell também conseguiram disputar contra Max Verstappen e Charles Leclerc. Mas isso ocorreu em decorrência de diversas questões. Questões importantes dentro da equipe Mercedes e que inclusive significavam problemas sérios para a equipe alemã, mas que aparentemente foram resolvidos. Mas quais erros são esses? Por que a Mercedes conseguiu resolvê-los nesse GP da Hungria? Quais são os indícios de que ela realmente conseguiu fazer isso tudo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então assista ele até o final e não esqueça de fazer o que eu sempre peço: like, inscrição e compartilhamento. E vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. A Mercedes, como a gente já sabe, é uma das maiores equipes de todos os tempos da Fórmula 1, extremamente dominante, mas como eu venho falando em diversos vídeos, teve diversos problemas no decorrer desse ano e esses problemas devem ser falados nesse vídeo porque são situações que aparentemente foram resolvidas na Hungria e que antes atrapalhavam e muito a vida da Mercedes na batalha contra a Ferrari e contra a Red Bull. Começando pelo fato de que o porpoising com certeza era a maior pedra no sapato da Mercedes desde o início do ano e que acabou atrapalhando e muito a equipe alemã em diversos momentos por ter ali que fazer com que o W13 aumentasse a sua altura e coisas nesse sentido, e aumentando a altura perde-se muito em desempenho, perde-se em pressão aerodinâmica por conta do efeito solo, é uma lambança. No fim das contas, apenas a partir do GP de Barcelona de Fórmula 1 que a Mercedes começou a se desenvolver um pouco mais com relação a tentativas de anulação desse efeito aerodinâmico tão prejudicial. Claro que ela sofreu em outros GPs, como foi o caso de Mônaco e outras corridas ali, mas no fim das contas isso só foi diminuindo no decorrer do tempo aí, com a passagem de cada um dos GPs
da Fórmula 1 nesse ano. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse GP da Hungria acabou sendo a prova final com relação ao porpoising. E por que disso? Na Áustria, por exemplo, nós vimos que a Mercedes não sofreu tanto com esse fenômeno aerodinâmico. Outra situação também foi na França, onde ela não sofreu tanto com isso também. Mas duas pistas que são muito parecidas com relação à forma como o traçado foi construído, as características da pista, que apesar de ter sim algumas velocidades altas, contam com um asfalto extremamente liso e claro que isso ajuda muito a Mercedes com relação ao porpoising. No caso da Hungria, apesar de não ter longas retas, ela também é uma pista extremamente irregular, parecida, por exemplo, com Baku, quando nós analisamos esse asfalto ali do traçado. E isso era uma situação que preocupava e muito a equipe alemã, justamente porque, por ter uma pista mais irregular, a Mercedes poderia sim voltar a sofrer com o bouncing, que é o fenômeno ali de quicadas por conta de ter um carro rígido, e também o porpoising, que também pode ser ali intensificado graças a essas ondulações do traçado. Mas começando por aí, esse que era o principal problema da Mercedes não foi tão evidente no traçado da Hungria, nem no final da reta principal, muito menos durante a corrida em si. Mesmo tendo algumas curvas de relativa alta velocidade, nós não vimos a Mercedes perdendo desempenho por conta dessa situação específica, ou seja, o porpoising já deve praticamente ter sido anulado no W13. E esse, sem sombra de dúvida, era o maior problema da Mercedes nesse ano de 2022 e já demonstra que talvez o conceito Zero Side Pods tenha sido uma ótima ideia para ser aplicada nessa nova fase da Fórmula 1 com esses novos regulamentos. Mas não para por aí, a gente sempre ouviu da Mercedes, tanto de Russell quanto de Hamilton e até mesmo dos dirigentes da equipe alemã, que quando se consertava um problema, apareciam outros 10 problemas para serem consertados. E aí a gente tem que falar sobre a unidade de potência, que foi outra coisa que eu percebi nesse GP, que demonstra que a Mercedes está muito mais próxima de Ferrari e Red Bull. É claro que quando nós falamos sobre Max Verstappen e Sérgio Pérez, é difícil fazer essa comparação com a Mercedes nesse GP da Hungria, porque os dois pilotos estavam com motores completamente novos praticamente. Eles estavam praticamente novos. Ou seja, era possível utilizar um mapa de potência um pouco mais agressivo nos dois RB18. Então é difícil fazer essa comparação. Então nos sobra a comparação com, por exemplo, Charles Leclerc e Carlos Sainz, que era impressionante. Quando os dois pilotos da Mercedes estavam atrás de Ferrari, a gente percebia que existia sim uma certa aproximação nas retas, o que demonstrava que muito provavelmente os carros da Mercedes eram sim muito velozes nessa parte do circuito. E nas saídas de curva eles não perdiam tanto para a Ferrari. Claro que a equipe italiana tem uma vantagem quando nós falamos sobre torque e potência em baixas rotações, mas a Mercedes não perdia em praticamente nada nesse sentido também. É claro que é muito provável que isso se deva, sim, à questão do desenvolvimento do novo combustível E10 da Fórmula 1, que não estava muito bem adaptado ao motor da Mercedes, mas outras situações também podem estar envolvidas. Toto Wolff admitiu há algumas corridas atrás que com a anulação do porpoising, ou pelo menos a diminuição desse efeito aerodinâmico, a Mercedes começaria sim a testar novas peças para o seu motor, peças essas que aumentariam a confiabilidade e por isso poderiam liberar mais potência na unidade de potência da Mercedes. Não sei se essa segunda possibilidade já começou a acontecer ou apenas começará realmente após as férias de verão da Fórmula 1. Mas algo que eu tenho certeza, as unidades de potência da Mercedes, ao contrário do início do ano e do meio ali dessa primeira parte da temporada, já estão sim muito mais potentes nesse momento específico. A gente percebe sim unidades de potência muito parecidas com a da Ferrari e com a da Red Bull também, em condições normais da equipe austríaca, é claro. E agora o cerco começa a apertar um pouco mais. E por que disso? A gente sabe que o porpoising já foi praticamente resolvido, o bouncing já foi praticamente resolvido e os motores estão bem velozes. Mas o ritmo de qualificação foi algo que nos impressionou mais ainda. A gente saiu de uma Mercedes tomando 1 segundo por volta no qualifying no GP passado, o GP da França, para uma Mercedes capaz de fazer a pole position nesse GP da Hungria de Fórmula 1.
E isso é algo incrível. A Mercedes tinha um grande problema que ela vem trazendo dos últimos anos da Fórmula 1, isso não é exclusivo de 2022, que é o problema do aquecimento dos pneus. Por conta disso, muitas vezes, os pneus da Mercedes se desgastam antes mesmo de chegarem na janela de temperatura ideal do W13, o que é um grande problema, ou pelo menos era, porque George Russell provou que agora a Mercedes, pelo menos, tem conseguido algo bem próximo da janela de temperatura e conseguido, assim, em poucas voltas, atingir essa temperatura e fazer uma volta veloz demais durante a qualificação. Ela provou isso nesse GP da Hungria, fazendo a pole position com George Russell, que era o principal foco da Mercedes em algo a se melhorar durante os GPs, ou seja, em questão de qualificação, parece que ela já voltou aí a ser um pouco forte, ou pelo menos parecida com Ferrari e Red Bull nesse ano de 2022. Mas não se ganha corrida, ou pelo menos não se garante uma vitória, largando da primeira fila de um grid, sem sombra de dúvida. Inclusive, a própria Ferrari é a maior detentora de pole positions desse ano de 2022 e não foi capaz nem mesmo de manter-se ali na primeira colocação até esse exato momento. A Red Bull tem poucas poles, mas ainda assim conseguiu colocar Max Verstappen em primeiro lugar em diversas corridas, como foi o caso desse GP da Hungria, quando Verstappen largou da 10ª posição e ainda assim venceu a corrida. No fim das contas, pole position não conta ponto, pelo menos não na Fórmula 1, mas a gente sabe que é algo importante. Mas e durante a corrida? E o ritmo de prova, que é o que realmente importa? A Mercedes vinha sofrendo um pouco com relação à Ferrari e Red Bull. A gente sabe que ela ficava um pouco para trás dessas duas equipes na maioria dos GPs. Mas e nessa corrida? Ela teve a capacidade de mudar o jogo ou não em ritmo de prova? Esse foi outro problema que ela foi capaz de consertar ou não? É claro que nessa questão específica é difícil a gente fazer uma comparação tão precisa assim. Mas quando a gente analisa de uma forma um pouco mais abrangente, a gente percebe que a Mercedes conseguiu sim acompanhar não apenas as Ferraris, mas também a Red Bull, principalmente com Lewis Hamilton. Hamilton não teve um ritmo de qualificação tão incrível no sábado, porque teve problemas com seu DRS, então era importante que nós víssemos mesmo como que seria esse ritmo de Hamilton para entender se os ajustes dele seriam compatíveis também com um bom ritmo de qualificação. Mas a gente sabe que pelo menos acima da 7ª colocação ele ficaria, já que foi a posição de largada dele nesse GP de domingo. Mas o que a gente percebe é que o piloto inglês e veterano da Mercedes teve sim a capacidade de se aproximar das Ferraris, ultrapassá-las e inclusive andar pelo menos junto de Max Verstappen durante boa parte da corrida. George Russell também andou bem próximo desses pilotos, conseguiu algumas ultrapassagens e terminou ali na 3ª colocação para esse GP. Mas apesar disso tudo, a gente percebia que a degradação de seus pneus era maior do que de Lewis Hamilton, o que, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, demonstra que muito possivelmente o W13 de Russell e o W13 de Hamilton tinham sim acertos diferentes, ajustes e configurações que privilegiavam alguma situação ou outra. Claro que também podem ser atualizações diferentes nos dois carros, essa é outra possibilidade, mas o que eu percebo realmente é que em questão de ritmo de prova em si, Hamilton tinha sim um ritmo melhor do que de Russell, mesmo com Russell tendo uma tocada que teoricamente degradaria muito menos os seus pneus quando comparado a Hamilton. A gente percebe através da telemetria que Russell freia muito antes de Hamilton e sai mais forte das curvas. Isso demonstra que muito provavelmente o tracionamento dos carros de Russell geralmente consegue ele ser mais eficaz do que de Hamilton, enquanto o piloto inglês e veterano da Mercedes ganha principalmente na aproximação das curvas. Geralmente, pilotos que têm o estilo de pilotagem do companheiro de equipe de Hamilton tendem a desgastar menos os seus pneus, mas não foi isso que a gente viu durante a prova. E é percebendo exatamente essa situação que eu acredito que no fim das contas os ajustes eram diferentes ou a atualização de Hamilton era diferente das atualizações de George Russell. Claro que eu gostaria de ter visto Hamilton fazendo o qualifying com a faca nos dentes, ver em qual posição ele chegaria, porque se Hamilton conseguisse um bom ritmo de qualificação, mesmo com esses ajustes de seu carro, isso significaria basicamente uma coisa: a Mercedes vai ter condições sim de bater Ferrari e Red Bull em diversos GPs. Mas como nós não sabemos se ela conseguiu colocar em um mesmo carro um bom ritmo de qualifying e também um bom ritmo de corrida,
Essa é uma questão que fica uma pulguinha atrás da nossa orelha e a gente vai ver apenas no GP de Spa de Fórmula 1 lá na Bélgica. No fim das contas, o que a gente percebe é que os principais problemas da Mercedes aparentemente foram resolvidos. E a partir de agora ela deve conseguir sim se aproximar de Ferrari e Red Bull no próximo período da Fórmula 1 para esse ano. Claro que muitos vão dizer que a Ferrari e Red Bull também podem se atualizar, assim como a Mercedes também pode acelerar seu ritmo de desenvolvimento, essa é uma possibilidade, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acredita mesmo que a Mercedes pode bater Ferrari e Red Bull ainda nesse ano, ou você acha que isso é praticamente uma impossibilidade? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que isso é possível, como eu já disse no decorrer de todo esse vídeo, e sim, eu acho sim que a Mercedes deve começar a entrar nessa batalha por vitórias dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Mas como eu sempre digo, você tem a sua opinião própria e ela é muito bem-vinda aqui nesse vídeo. Comente ela aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu joinha ou o seu dislike se você não gostou desse vídeo. E claro, explique aqui embaixo nos comentários o porquê você não gostou para que eu possa entender. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!